Mateus, capítulo 9, verso 32. Amém? Todos acharam? Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar também aqui pelo telão. O Joab está transmitindo aqui, projetando. Amém? Todos acharam? Vamos fazer a leitura então, irmãos. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus, do verso 32 até o verso 38. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Verso 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez para que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento e que o nosso coração não fique endurecido para essa mensagem. Amém? Deus, eu quero te agradecer mais uma vez porque estamos aqui tendo o privilégio de poder te cultuar. Eu quero te pedir, Deus, sabedoria nesse momento, que as palavras proferidas aqui sejam da tua vontade e não da minha, Pai. Que a igreja esteja com os ouvidos, o coração atento para essa mensagem e que a gente possa, no final de tudo, Deus, glorificar o teu nome através dela, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, até aqui a gente tem visto uma série de milagres que Jesus vem fazendo. O Evangelho de Mateus narra alguns, os outros evangelhos narram outros também. No domingo passado, a gente falou sobre a cura de 2 cegos. Cura essa que só tem no Evangelho de Mateus. Então foi uma pregação bastante interessante porque ela só tem uma visão, é a visão de Mateus. Os outros evangelhos não narram essa cura de 2 cegos, que foi do verso 27 até o 31. E hoje a gente vai ver outro milagre de Jesus, e agora curando um mudo endemoniado. Não é só um mudo, é um mudo endemoniado. Só que, até aqui, Jesus fez vários milagres. Ele já fez a tempestade se acalmar. Ele já, ao tocar da mulher do fluxo de sangue na sua orla, ela ficou curada. Ele já expulsou o demônio. Ele já curou o aleijado. Aquela cena do aleijado sendo colocado pelos seus amigos a maca, né, dentro da casa. A maioria desses milagres, até agora, que Jesus fez, as pessoas ficavam felizes e saíam compartilhando sobre o que tinha acontecido com eles. Um exemplo, olha o que é que fala aqui na cura de 2 cegos, versos 31, um verso anterior do nosso hoje. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Após eles serem curados, eles saíram espalhando a notícia de Jesus por toda aquela terra, ou seja, eles estavam gratos e eles queriam que mais pessoas soubessem daquilo. Só que nem sempre foi assim. Nem todos os milagres de Jesus foram milagres que as pessoas ficaram felizes e todo mundo saiu glorificando a Deus. Um exemplo disso é a libertação dos endemoniados na região dos Gadarenos. Deixa eu ver aqui no capítulo 8. No capítulo 8, verso 28. Fala assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro
Saído dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas, o que tinha acontecido com os endemoniados. Verso 34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Ou seja, Jesus fez um milagre, mas nem todo mundo ficou feliz. As pessoas pediram para ele sair da terra deles. Talvez por medo, talvez porque estavam com raiva, porque no final das contas, o que é que eles viram? Eles não viram Jesus expulsando demônios. Eles viram que Jesus tinha colocado demônio nos porcos e os porcos tinham pulado do precipício. Então é como se, para eles, Jesus tivesse feito um mal. Ele tinha matado os porcos dos criadores. Então aqui, nem todo mundo ficou feliz com o milagre de Jesus. Outra ocasião é quando Jesus é interrogado pelos discípulos de João. Aqui já no verso 9 também. Quando ele está falando com os discípulos de João perguntam por que os discípulos deles não jejuavam. Imagina que você tem a oportunidade de estar com Jesus, mas o seu foco é criticar o que os discípulos dele fazem e não aproveitar o momento que você está com Jesus. Foi isso que os discípulos de João fizeram. Foi outro momento que as pessoas não estavam tão felizes assim em ver Jesus. Ou seja, até aqui, milagres foram feitos, vários milagres, mas nem todo mundo ficava feliz quando Jesus fazia os milagres. Esse verso aqui que a gente vai ler hoje, do 32 ao 38, é um exemplo disso. E o interessante desse verso é que a gente vai conseguir entender como foi a resposta de Jesus. Imagina que, pelo menos a minha mãe me ensinava desse jeito. Eu chegava da escola, dedurava alguma coisa que fizeram comigo. Mãe, me chamaram de feio. Me chamaram de feio. Tainá tá rindo. Me chamaram de feio. O que é que a mãe ia falar? Você é feio? Mãe, né? Você é feio? Ela vai falar, não. Então não ligue. Toda mãe fala isso. Eu acho que toda mãe fala isso. Ou então de qualquer outra coisa. Você é isso? Aí a pessoa fala, não. Então não ligue para isso. E por que tem a ver com o que a gente vai falar hoje sobre Jesus? Porque Jesus estava fazendo milagres e curas e pregando, ensinando, e aí chegam os fariseus e vão falar que o que ele estava fazendo era em nome dos demônios. Se Jesus fosse esse menino que chega dedurando para a mãe, ele ia ficar muito sentido. Mas como assim eu estou fazendo em nome de Deus e vem alguém e diz que é em nome dos demônios? A gente vai ver qual foi a resposta dele. Então, o contexto da passagem até agora é esse, irmãos. Pessoas estão sendo curadas, demônios estão sendo expulsos, mas nem todo mundo fica feliz com isso. E a gente chega no nosso texto de hoje. O nosso texto, ele tem duas cenas específicas. A primeira cena é a cena da cura de um mudo endemoniado, e a segunda cena é a cena da resposta de Jesus perante tudo aquilo. O que é que ele fez perante tudo aquilo? Vamos ler capítulo 9, verso 32. Fala assim: quando eles saíram, eles quem? Os dois cegos. A gente viu isso no domingo passado. Eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então a primeira cena é essa aqui. Se você quiser dividir o texto, a gente poderia dividir do verso 32 ao 34. E se fosse para colocar talvez um tema, você poderia colocar que Jesus está sendo acusado de usar o poder de Satanás. É isso que os fariseus estão falando. Quem é o maioral dos demônios? É o próprio diabo, é o próprio Satanás. Os fariseus estão falando isso aqui. E a gente vai entender o porquê que eles estão falando isso aqui. Primeiro, irmãos, esse milagre, ele não se diferencia de nenhum outro.
Jesus já tinha expulsado demônios, Jesus já tinha feito paralítico andar, a mulher do fluxo de sangue ser curada, Jesus tinha feito vários outros milagres. O que é que esse milagre em específico se diferencia dos outros milagres? É a resposta, como é que eu posso falar? A reação das pessoas nesse milagre. Existiam milagres que as pessoas ficavam muito felizes, existiam milagres que nem tanto. Nesse aqui, foi feita uma divisão, a multidão teve uma reação e os fariseus outra reação. Eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi. Fala assim: a multidão diz não ter visto nada igual em Israel. Alguém já falou isso na Bíblia. Quando Jesus vai falar lá no comecinho aqui, antes um pouco, com o servo do centurião, no verso 5 até o verso 13, o que é que o centurião fala? Eu vou parafrasear, você não precisa ir até lá, Jesus. Se você soltar uma palavra, eu tenho o poder de mandar um servo ir lá e falar. Aí Jesus fala, eu nunca vi uma fé tão grande quanto essa em Israel. Jesus falou isso de um centurião. Aqui, de novo, a multidão fala isso de Jesus agora. Jamais se viu tal coisa em Israel. O resultado de Jesus ser visto como Filho de Deus, poderoso e o Rei das Nações, se fazia presente em seu ministério até ali. As pessoas, quando viam Jesus curando, fazendo milagres, elas viam o Filho de Deus. Eram todas? Não eram todas, mas elas viam o poder que Jesus tinha. Mas os fariseus não tiveram a mesma postura. Por que será então que eles falaram que Jesus curava em nome do príncipe dos demônios ou Satanás? Quem eram os fariseus da época? Eram pessoas estudadas da lei judaica, mas eram pessoas que eram contra o ministério de Jesus. Então eram pessoas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, eram pessoas que não acreditavam que Jesus vinha para salvar os nossos pecados. Para eles não fazia sentido o Filho de Deus, o Rei, o Poderoso, ter entrado no jumento dentro da cidade. Não fazia sentido o Filho de Deus ficar andando de cidade em cidade, porque recebia ameaças. Para eles, o Filho de Deus ia ser alguém poderoso que ia vir destruir aquele império. Não esse Jesus aqui. Esse Jesus, para eles, não era o Filho de Deus. Esses eram os fariseus. Fariseus eram pessoas que eram contra o ministério de Jesus. Só que tinha uma coisa que eles não podiam negar. Jesus, de fato, curava. Jesus fazia milagres. Isso era inegável. Uma coisa é eu fazer algo aqui para vocês e talvez você falasse, não, mas isso que o Anderson fez não está certo. Ou isso que o Anderson fez, ele usou alguma coisa que a gente não está vendo. Se eu fizer algo, vocês podem, como é que eu posso falar? Vocês podem questionar o método que eu fiz, mas não o que eu fiz. Jesus fazia milagres, isso era nítido, ninguém podia falar que ele não fazia. Todo mundo via, quando uma pessoa que nasceu aleijada saía segurando a maca. Os fariseus viam as pessoas sendo curadas, viam as pessoas sendo expulsas dos seus demônios, então eles não podiam dizer que era mentira. Se eles falarem que fosse mentira, eles estariam se contrapondo. O que é que eles faziam então? Eles tinham que atribuir a obra de Jesus a alguém. Mas os fariseus, lembrando, eles não concordavam que Jesus era o Filho de Deus. Só tem duas pessoas que têm controle sobre demônios. Só tem dois seres que têm controle sobre demônios. Deus, diretamente. Deus não é poderoso? Todo mundo concorda? Sim. Deus não é soberano? Sim. Quando Satanás foi conversar com Deus e pedir para colocar o dedo na ferida de Jó, colocar o dedo que eu digo de mexer na vida de Jó, para quem ele pediu permissão? Para Deus. Então Deus, ele é soberano sobre todos, sobre tudo. Deus, diretamente, ele tem poder sobre os demônios. Quem é o segundo? O próprio Satanás. Se Satanás é o príncipe dos demônios, ele tem poder. Qual a diferença? Satanás manda no inferno? Se você já viu nas EBD, você vai saber que não. Satanás não manda no inferno. Satanás manda com todo o poder nas pessoas que não são da igreja? Sim ou não? Sim e não. Por quê? Satanás só faz alguma coisa se Deus permitir. Se Deus não permitir, Satanás não faz nada. Então, quem são os únicos dois seres que têm poder sobre os demônios?
o próprio Deus e Satanás. Porém, Satanás só faz algo se Deus permitir. Um exemplo disso é a vida de Jó. Satanás tirou a vida de Jó? Não. Por quê? Porque Deus não permitiu. Então, voltando aqui, por que os fariseus falavam o que Jesus está fazendo é em nome dos maiorais? Porque só tinha duas opções. Em nome dos maiorais dos demônios, só tinha duas opções. Eles não iam falar que era Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus e nem Deus. Eles falavam que era quem então? Que era o próprio Satanás. Era por isso que eles falavam isso. Um ponto interessante aqui nesse trecho é que aqui ainda Jesus não vai dar aquela resposta sobre o pecado da blasfêmia, que ele vai falar lá no capítulo 12. Aqui, ele vai dar outro tipo de resposta, que a gente vai ver mais na frente. Mas falando ainda sobre esse primeiro trecho, a gente já teria uma aplicação para a gente trazer para os nossos dias. E eu vou ler aqui. A obra de Deus nem sempre será reconhecida por ser de Deus ou algo bom. Vale lembrarmos que não fomos chamados para sermos reconhecidos. O próprio Jesus estava curando, expulsando demônios, e ele não foi reconhecido por todos. Nem todos falaram glória a Deus naquilo. Hoje, continua da mesma forma. Nem toda vez que a gente for fazer a obra de Deus, as pessoas vão falar: parabéns, você está sendo um servo de Deus, você está sendo um cristão verdadeiro. Nesse momento, a gente tem que se lembrar que a gente não foi chamado para ser reconhecido. Em nenhum momento Jesus disse que a gente ia ser reconhecido por ser cristão. Na verdade, é o contrário. Se vocês sofrerem perseguições, fiquem mais alegres ainda, porque vocês estão sofrendo perseguições pelo nome de Jesus. Então, a primeira aplicação é essa. Da mesma forma que Jesus, quando ele curou e expulsou demônios, as pessoas falavam que ele estava expulsando demônios no nome de Satanás, hoje não vai ser diferente. Nem todo mundo vai bater palma e fará glória a Deus quando a gente fizer algo no nome de Deus. O que é que a gente tem que se lembrar? Não fomos chamados para ser reconhecidos. Fomos chamados para ser perseguidos pelo nome de Jesus. Essa é a primeira aplicação. Indo mais para frente, do verso 35 e 36, depois desse acontecimento, agora a gente vai ver qual foi a resposta de Jesus então, quando ele ouviu isso. Verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmão, sabe qual foi a resposta de Jesus em meio a tudo isso? Nada, na verdade. Ele não falou nada. Por que ele não falou nada? A história lá da criança que chega dedurando que foi chamada de feio ou de alguma coisa na escola. A mãe fala: você é isso? A criança fala: não, então não ligue. Jesus sabia que o poder que ele tinha não era de demônios nem de Satanás. Ele tinha plena certeza que o poder que ele curava, expulsava demônios, era do próprio Deus. Então ele não precisava responder. Vai chegar o momento que ele vai responder. Aqui, o que é que ele fez? Verso 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando, curando. Ele continuou o ministério dele. Essa foi a resposta de Jesus. Ele simplesmente saiu do ambiente e continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Essa é a resposta. Se em algum momento eu sou condenado, eu sou apontado o dedo porque eu estou fazendo algo que eu sei que é o poder de Deus, é a obra de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Nada. Glória a Deus. E volto a fazer o que eu tenho que fazer. Essa foi a resposta de Jesus aqui. Mas na frente ele vai dar uma resposta. Aqui, as coisas estavam um pouco inflamadas. Quem veio no domingo passado se lembra que eu estava falando que Jesus estava curando e fazendo milagres, só que quando ele cura os dois cegos, se você ler o verso 30, o verso 30, é só voltar. Vai falar assim, ó: e os olhos deles se abriram, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Por que ele falou isso? Expliquei lá no domingo passado. As coisas estavam muito inflamadas. Quando eu digo inflamadas, perseguições estavam acontecendo. As autoridades queriam saber onde é que Jesus estava para pegar e prender eles. Os fariseus, os próprios discípulos de João estavam querendo emboscar Jesus para ver se ele falava alguma heresia. Então, o fato de Jesus aqui pedir para eles não falarem é simplesmente pela prudência.
de falar, a obra foi feita, não precisa de aplausos. Não falem nada. Eles não respeitaram, né? Eles saíram e falaram para todo mundo. Então, por que Jesus não respondeu aqui? Talvez pelo momento não era o momento certo de ele chegar e responder o que ele vai responder no capítulo 12, que a gente vai ver daqui a alguns cultos. Ele simplesmente continuou o seu ministério. Jesus tinha sua missão muito bem definida aqui na terra. Escutar que ele fazia milagres em nome de Satanás não mudava em nada. Algo interessante desse pequeno trecho aqui do 35 é que tem 3 verbos. Jesus, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e ele curava todo tipo de doença e enfermidade. Vai ter pessoas que vão olhar para a vida de Jesus e vão falar assim, então Jesus era uma pessoa que gostava de ajudar os outros, ele era uma pessoa boa, ele veio para cá para dar comida, multiplicou pães e peixes, ele curou um aleijado. Jesus só fazia isso? Não. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Por que isso é importante? A gente não pode cair na mentira de achar que o evangelho é fazer algo bom para alguém. Quando eu digo algo bom, fazer uma ação social para alguém. Se por acaso o projeto hoje, o Joab como diretor, Tainá, Tati, Rafa, todo mundo que está trabalhando aqui, irmã Mazé, irmã Nielma, entendessem que o evangelho era só dar comida para essas crianças, isso não seria o evangelho. O evangelho é de fato trazer salvação para a vida dessas crianças. É pregar o evangelho, é dar comida, é ensinar, é exortar. É muito mais do que só fazer uma boa caridade. Se fosse assim, a gente seria o quê? Espírita. Os espíritas acreditam nisso. Que você fazer coisas boas é o evangelho de Jesus e isso vai levar você para o céu. Só que o que é que a Bíblia fala? Que ninguém será salvo por obras, para que não se gloriem disso. Então, uma coisa, eu fiz isso no domingo passado, vou fazer nesse domingo. Uma das doutrinas da nossa igreja, Igreja Batista Espaço Vida, é que você não vai ser salvo por obras. Trazer o dízimo, participar do projeto, cantar, pregar, pintar a igreja, fazer coluna, fazer qualquer outra coisa, não leva ninguém ao céu. Fazer isso, na verdade, só evidencia que você é um cristão. Isso são coisas que o cristão faz. Projetar o data show para os irmãos lerem, preparar o culto, um café, varrer a igreja, ajeitar as cadeiras, isso tudo só devia evidenciar o que um cristão faz. Servir. Jesus veio para quê? Para servir. O que é que um cristão faz se ele quer ser igual a Jesus? Ele serve. Então aqui, algo interessante de saber, de pensar isso. A doutrina que acreditamos é que o evangelho, ele não é sobre ação social. Ele envolve ação social. Se a gente tiver a oportunidade de dar de comer a quem precisa de comer, a gente vai fazer isso. Se a gente tiver a oportunidade de dar roupa para quem precisa vestir, a gente vai fazer isso. Mas o que a gente todos os dias deve acordar e se lembrar é que o evangelho é salvação, é remissão de pecados. É eu chegar para uma criança aqui do projeto, é eu chegar para um familiar, alguém da empresa que você trabalha, da faculdade, e você falar: você precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus. Tudo que não foi isso, não é evangelho. Jesus é a prova disso. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ele não só curava, ele não só multiplicava pães e peixes. Quem se lembra da cena que Jesus chega no templo e destrói as bancas das pessoas? Por que ele fez isso? Porque o lugar do templo não era um local de comércio, era um local de oração, de pregação, de louvor. Então lembre disso. A doutrina que a nossa igreja acredita é uma doutrina que você não vai para o céu por obras. Se você acredita nisso, isso não é cristianismo, isso não é evangelho de Jesus. Outro ponto é que Jesus viu as multidões aflitas e desamparadas. Jesus ele era especialista em enxergar a necessidade. Ele sabia a necessidade de cada um. Ele sabe a nossa necessidade. Tanto que o que é que ele faz? Olha no verso 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu daquelas pessoas. O que é que ele fez? Pregou, ensinou, curou. Quando eles estavam com fome, o que é que Jesus fez? Multiplicou pão e peixe. Quando eles precisavam ser exortados de forma dura, o que é que ele fez? Ele quebrou as barracas que estavam no templo.
Quando ele precisou curar, ele curou. Só que Jesus sabia que a maior necessidade de todas essas pessoas era a salvação, era a remissão dos seus pecados. E aqui a gente consegue trazer mais duas aplicações também para as nossas vidas. A primeira é que a nossa resposta contra os que não creem na obra de Jesus é continuar a obra. Qual foi a resposta de Jesus? Ele simplesmente se calou e continuou o seu ministério. Mesmo as pessoas falando que ele estava expulsando demônio em nome dos demônios. A nossa resposta, como cristãos, se você já conhece a verdade, se você já conhece o Evangelho, se alguém aponta o dedo para você, qual é a sua resposta sobre essa pessoa? Se calar e continuar fazendo a obra. E fazer a obra é evangelizar essa pessoa, não é ignorar a existência dela. Então, se alguém chega para mim e fala, mas você é um crente mentiroso. A gente, no Natal, na Casa Nova, a gente estava falando sobre isso, né? Familiares, amigos que falam, mas você vive uma vida de fachada, mas o pastor só está lá para roubar o teu dinheiro. A gente escuta isso. O que é que você faz? Continua a obra de Deus. Jesus sofreu perseguição, então a gente não vai ser o alecrim dourado que não vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer. O que cabe a nós é continuar a obra de Deus. A segunda aplicação é que a gente não deve achar que as pessoas ao nosso redor estão bem porque aparentam estar bem. Elas estão aflitas e desamparadas. Jesus enxergou naquela multidão a aflição e desamparo. Quando ele olhou para a multidão que estava ao redor dele, ele enxergou essas duas coisas. Possivelmente você vai ter vários amigos e familiares que não são cristãos. Eu tenho vários, que não são cristãos. Se eu abrir o Instagram aqui agora, possivelmente eles vão parecer estar muito felizes onde eles estiverem. Seja no show, no estádio, na balada, em casa, eles vão parecer estar muito felizes. A gente não pode se enganar que o que as pessoas postam nas redes sociais ou o que elas falam pra gente é de fato a real felicidade. Eu não sei quantos de vocês se converteram já mais velhos, já maduros. Eu me converti, eu tinha 10 anos. Então, com 10 anos eu já estava dentro da igreja. Eu não vivi essa vida bagunçada que a maioria das pessoas viveu lá fora. Fiz coisas erradas que não deveria ter feito? Sim, só que eu já estava no ambiente de igreja. Que é pior ainda, na verdade. Se eu já estava no ambiente de igreja, as coisas eram para ter sido melhores. Mas o que eu quero falar é que possivelmente você já viveu essa ilusão de achar que está tudo bem, está tudo feliz, eu estou alegre, eu estou aqui curtindo com meus amigos, mas na verdade você não está. Eu tenho amigos do basquete, do futsal aqui, que eles chegam, e aí chega na segunda-feira, eu chego na terça-feira, eu me encontro com eles, aí eles falam assim, cara, ontem eu fiz isso, mas eu cheguei em casa e eu estava triste. E não é difícil encontrar pessoas assim. A maioria das pessoas, na verdade, elas acham que estão felizes, mas elas não estão felizes. Qual é a real felicidade? Está em Jesus. Se uma pessoa não está em Jesus, ela pode ser rica, ela pode ter 3 empregos, ela pode ter 2 empresas, ela pode ter carro, ela pode ter muitos filhos, mas a real felicidade não vai estar no coração delas. Então a gente não pode se enganar de ver uma pessoa com um sorriso no rosto e achar que aquela pessoa é uma pessoa feliz. Feliz é uma pessoa que mesmo nas dificuldades, Jesus está do lado dela, a amparando e não deixando ela sozinha. Quem tem problema aqui? Quem tem problema, levanta a mão. Todo mundo tem problema. Qual a diferença de ter problema com Jesus e não ter problema com Jesus? Se eu tenho um problema com Jesus, eu sei que é normal da vida. Todo mundo vai ter problema. Jesus nunca falou que a gente não ia ter problema. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. É isso que Jesus falou. Então, se eu tenho um problema com Jesus, a diferença é que eu sei que no final de tudo, o céu me espera. E mesmo antes do final, Jesus vai estar do meu lado. O problema de ter problema sem Jesus é que eu vou achar que eu consigo resolver aquele problema. Só que não consegue. A gente é ser humano, a gente é falho e a nossa força ela se acaba em algum momento. Eu conheço pessoas próximas a mim que acham que a solução do problema é o dinheiro e arruma 4 empregos. E aí arruma 4 empregos, consegue muito dinheiro e tem depressão e não consegue mais lidar com o dinheiro. Eu conheço pessoas que acham que a solução é se embriagar e esquecer dos problemas. Só que o efeito do álcool passa.
E a vida com Jesus, não. Jesus falou que está conosco até o fim dos tempos. Então, essa é a diferença. Problema, tanto para o cristão quanto para o não cristão. Agora, com Jesus, é bem diferente as coisas. Bem diferente. Então, nesse trecho aqui, as duas aplicações são essas, irmãos. Primeiro, a nossa resposta contra os que não creem na obra de Jesus é continuar fazendo a obra. E segundo, é que a gente não deve achar que as pessoas ao nosso redor estão bem, porque elas aparentam estar bem. Elas estão aflitas e desamparadas. Indo já para o final, no verso 37, fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois que tudo isso aconteceu, Jesus viu que existia uma grande multidão aflita e desamparada. Ele faz o mais óbvio. Jesus era Deus? Era Deus. Mas Jesus sabia que um dia ele ia morrer, ia ressuscitar e ia para o céu. Ele sabia que ele não conseguia abraçar o mundo todo. Humanamente falando, Jesus como homem, ele conseguiria percorrer toda a extensão do mundo pregando? Humanamente falando, uma pessoa consegue fazer isso? Não consegue. Os 12 discípulos que depois ficaram aqui, eles conseguiriam rodar toda a região do mundo pregando? Só os 12 discípulos? Não conseguiriam. Humanamente falando, é impossível. Não só por questão física, mas questão financeira. Naquela época era muito mais difícil também viajar, como hoje a gente viaja. Não tinha avião naquela época. As coisas eram bem mais difíceis. Quando Jesus olha para essa multidão, e ele percebe que aquela multidão, na verdade, é muito maior do que só aquela que estava ali com ele, ele faz o óbvio. Ele pede ajuda para o dono da seara. Imagina que você está na empresa que você trabalha, não sei, no local que você trabalha, e falta alguma coisa para você continuar o seu trabalho. Então imagina que uma pessoa trabalha no cartório e acaba a folha da impressora. Ela precisa de folha toda hora ali no cartório. Ela vai pedir para quem? Possivelmente para o responsável ou para o chefe. Se uma criança sente necessidade de alguma coisa, para quem que ela vai pedir? Para os pais. Qualquer coisa que falta, você vai pedir para a pessoa que pode lhe dar algo. Se eu estiver precisando de uma coisa, eu não vou pedir... Um exemplo, se eu estiver precisando de dinheiro, eu não vou pedir para um morador de rua. O morador de rua não vai conseguir me dar dinheiro. Se eu estou precisando de dinheiro, eu vou no quem? Talvez no banco. Não peçam dinheiro, se possível. Um exemplo. O que é que eu estou falando? Todo mundo, quando precisa de algo, procura quem consegue dar o que ele precisa. Jesus não era diferente. Jesus sabia que tudo o que ele estava fazendo era de Deus. O próprio Jesus fala que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Então, para quem que ele vai pedir ajuda por mais trabalhadores? O próprio Deus. Quem é a pessoa mais interessada que todo mundo conheça a verdade de Jesus? Deus. Não sou eu. Eu quero muito que as pessoas conheçam Jesus, mas a pessoa mais interessada no mundo não sou eu. O próprio Deus. O próprio Deus tem interesse em fazer o seu nome conhecido. O próprio Deus. Mas por que então que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai em outras possibilidades e não no próprio Deus? A mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o dinheiro dela indo em vários médicos, em vários locais e não deu certo. Quando ela foi na solução, o que aconteceu? Ela foi curada. No domingo passado eu tinha falado a diferença entre tentativa e fé. Tentativa, você vai, mas você vai com aquele pé atrás. Fé não, eu vou com certeza que aquilo é a solução para a minha vida. Quem é a solução para todos os nossos problemas? O próprio Deus. Jesus morto numa cruz, ressuscitado. Então, por que se eu preciso de alguma coisa, eu vou achar que a minha força vai conseguir suprir aquilo? Especificamente sobre esse texto, Jesus está pedindo trabalhadores. O que é a seara que ele fala? São as pessoas do mundo. As pessoas do mundo são a seara. Pessoas desamparadas e aflitas, sedentas pelo Evangelho, sedentas por salvação. No nosso contexto, pessoas que postam uma coisa, mas vivem outras totalmente diferentes.
que pagam de ricas, que pagam de bem-sucedidas, mas na verdade estão totalmente endividadas, que parecem estar felizes, mas no fundo do quarto essa pessoa está com depressão e triste e solitária. E só um parêntese aqui. Quando eu falo que essa pessoa está com depressão, e aí possivelmente existem cristãos que sofrem de depressão. Isso não é falta de Deus. Só para, se por acaso alguém ouvir essa mensagem e falar assim, mas eu estou com depressão, então eu não sou de Deus. Não, não é sobre isso. O que eu estou falando é sobre eu viver uma coisa e por dentro estar totalmente diferente. Depressão, ansiedade são coisas que são, como é que eu posso falar? São coisas que Deus nos ajuda a vencer. São coisas que Deus está do nosso lado, querendo que a gente enfrente aquilo. Só para deixar claro esse contexto aqui, né? Então, Jesus, de forma sábia, ele fala, peçam trabalhadores à seara. A nossa igreja tem no máximo, acho que 30 pessoas, membros efetivos assim que fazem parte. Só que quantos habitantes tem na cidade de Piripiri? Alguém sabe? Eu não sei. 113? 63? Vamos supor que tem 60 mil pessoas. 30 pessoas, 30 humildes pessoas, conseguem evangelizar 60 mil? Não conseguem. É impossível. A não ser que talvez a gente tivesse uma rádio, ou um programa na TV, ou, sei lá, a gente saísse todos os dias 6 horas da manhã e voltasse 8 da noite andando em casa, aí sim. Só que humanamente falando, a gente não consegue. Só são 30 para 60 mil. O que é que a gente tem que fazer? Orar a Deus pedindo trabalhadores. Só que tem um ponto. Aqui, quando Jesus fala isso, ele olha para uma multidão absurda e quando ele olha para os que estão com ele, ele vê 12. Ele vê 12 pessoas, 12 discípulos e uma multidão absurda para ser alcançada. Jesus sabia que tinha mais pessoas além daquela multidão. Hoje, qual deve ser a nossa oração? E essa vai ser a nossa última aplicação. Pedir ao Senhor mais trabalhadores, mas pedir ao Senhor que coloque no nosso coração que a gente venha ser esse trabalhador. E é triste falar sobre isso, mas é uma realidade. Não só da nossa igreja. Não achem que a nossa igreja tem esse problema. A maioria das igrejas. Você vai ver um pequeno grupo de pessoas fazendo muitas coisas e um grande grupo de pessoas vendo pequenas pessoas fazendo coisas. Essa é a grande realidade. Não tem como fugir. Infelizmente, a igreja brasileira, a igreja no decorrer dos tempos, foi perdendo essa essência do trabalhador. Então eu venho no domingo, eu ouço a pregação, eu coloco a oferta, eu espero ser abençoado, eu volto para minha casa. Como era a vida dos primeiros cristãos lá em Atos? Eles vendiam o que eles tinham, eles comiam juntos, eles faziam tudo juntos, eles ouviam a doutrina dos apóstolos e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Você precisa vender tudo seu? Não precisa. Só que eles entendiam, os discípulos entendiam, os apóstolos entendiam que eles tinham que entregar a vida deles totalmente pelo Evangelho. Anderson, mas eu sou professor, eu sou pedreiro, eu sou pintor, eu não vou largar isso para ser pastor. Não precisa. Na escola que você trabalha, na casa que você trabalha, na sua família, existem pessoas precisando de ouvir o Evangelho. Vamos ser racional. Imagina que a gente acha que ser cristão é vir aos domingos. Quantas pessoas vocês acham que todo domingo vem à nossa igreja e ainda não é cristã? Pouquíssimas, talvez 1, 2, 3 no máximo por domingo. Agora, quantas pessoas a gente tem alcance durante a semana que essas pessoas não são cristãs e cada um de nós podemos alcançar elas? Imagina que durante a semana toda você fala com 3 pessoas. Eu tenho certeza que fala com mais. Vamos supor que você fala com 3 pessoas. Se a gente tem 30 pessoas na igreja, seriam 90 pessoas ouvindo o Evangelho em uma semana. Agora você vai multiplicando isso durante o ano, durante sua vida. Vocês estão entendendo que o alcance que a igreja tem durante o culto é bem menor do que o alcance que nós temos quando a gente está lá fora? Aqui, o meu pai não é cristão. O meu pai não está aqui. Mas eu tenho um contato do meu pai. Eu sei onde é a casa dele. Eu consigo ir até lá e falar de Jesus para ele. O Naldo vai lá na Engazeira, né? Toda semana. É Engazeira o nome, né? Não é Engazeira? Não? É. O Naldo toda semana. Se assustou.
O Naldo toda semana vai lá na Engazeira. De vez em quando ele compartilha algumas coisas que ele conversa com o pessoal de lá. Da última vez tinha uma senhora, né, lá que estava... Hã? É Buriti? Ah, sim, Buriti. Ele compartilhou algumas vezes que ele vai lá e tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. A grande pergunta é, essas pessoas, elas mais pedem para ouvir ou é você que vai atrás delas? Os dois, mas elas pedem para ouvir? Qual é o exemplo que eu quero dar? É que no contexto que a gente está hoje, as pessoas elas estão tão sedentas, elas estão tão aflitas e desamparadas que elas pedem para ouvir. Eu tenho um grupo, eu acho, de uns 40 meninos que jogam basquete aqui com a gente. Não só aqui na igreja, mas lá no Germano também. E aí você fala, são tudo jovem, eles não vão querer falar sobre Jesus, querer ouvir sobre Jesus. Tem outros 20 que jogam futsal aqui. Na última sexta-feira, o Thaleson veio compartilhar uma palavra com eles. Quando não tem futsal, ou quando eu chego e já não junto o grupo, eles perguntam: não vai falar de Deus hoje não? Eles não são crentes, eles são jovens, eles podiam estar fazendo o que eles quisessem, mas eles estão sedentos pela palavra. Eles sabem que a vida que eles levam, de curtição e pegação e balada, não é a solução para a vida deles. Eles sabem que aquilo no real mesmo, no fundo do coração deles, não está preenchendo a vida deles. E às vezes a gente subestima, não, as pessoas não vão querer ouvir. As pessoas estão sedentas, elas pedem para ouvir. Se você for numa praça dessa aqui, se sentar do lado de uma pessoa, em 10 minutos, talvez a pessoa esteja chorando, compartilhando os problemas dela. E aí você pensa, não, isso não acontece, as pessoas são fechadas. As pessoas estão sedentas, irmãos. É o simples fato de você se levantar e ir. E aí você vai ver as coisas acontecendo. Eu digo isso pela minha experiência, mas vários irmãos poderiam vir aqui à frente e falar, é verdade. Uma vez eu dei um oi à pessoa, eu preciso ouvir de Jesus. As pessoas estão sedentas, irmãos. Então, para a gente terminar o nosso momento aqui, se por acaso você não se lembrar de nada do que foi falado, lembre dessa frase aqui. A resposta de Jesus aos fariseus da sua época era continuar fazendo a obra e confiando em Deus, que era o dono da obra, em mandar mais trabalhadores. Tudo que a gente falou aqui foi sobre Jesus ter dado uma resposta para os fariseus, para aquelas pessoas, não uma resposta grosseira, uma resposta que eles queriam ouvir. Qual foi a resposta? Continuar fazendo a obra. Se você é apontado o dedo porque você é cristão, continue fazendo a obra. E segundo, Jesus confiava em Deus para mandar mais trabalhadores. A gente vai terminar esse momento orando ao Senhor, orando para que Ele mande mais trabalhadores, mas antes disso, para que Ele coloque em nosso coração o desejo de servir aqui na casa de Deus. Não só virmos aos domingos, vem uma vez na EBD, pequeno grupo, não, de fato entregarmos a nossa vida. Você não precisa largar o seu trabalho, você não precisa largar a sua família. É na sua família, é no seu trabalho que Deus quer usar você. Então, vamos orar nisso. E se você crê que você de fato é um cristão, que Jesus o encontrou, e mais pessoas precisam receber a mudança que você recebeu, você pode orar comigo. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor trouxe salvação para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Hoje não estamos mais na lama do pecado, lutamos contra o pecado, pecamos, mas hoje nós temos um advogado. Não buscamos Deus pecar, não devemos achar que estamos salvos e por isso podemos fazer o que a gente quer, mas eu te peço, Pai, que o Senhor possa colocar em nosso coração. Assim como os primeiros cristãos, Deus, eles morreram, Pai, para que o Evangelho fosse pregado, que o Evangelho fosse anunciado, que a gente possa fazer o nosso máximo, Pai, que a gente possa se entregar de corpo e alma, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, que as pessoas possam olhar para a gente e elas enxerguem, Deus, a Tua obra em nossa vida. Que a gente não venha se acomodar em somente vir aos domingos, Pai, mas que de segunda a segunda a gente venha ser cristão aonde a gente venha estar, Deus. Incomoda o meu coração em relação a isso durante a semana, incomoda o coração dos meus irmãos, Pai, que a gente possa se lembrar disso e que isso venha incomodar, Deus, o nosso coração.
É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai continuar louvando e quando acabar aqui o momento de louvor, a gente pode já se dirigir ali para ter um momento de ceia. Amém? Se você não ceia ou se você não é batizado ainda, você pode ir para lá também, porque depois a gente vai comer. Amém?